Gente, eu realmente não sei me enquadrar nisso. Estamos online. Boa noite, pessoal. Então, estamos estreando agora. Ufa, que nervoso. Estamos estreando o Futebol de Terça à Noite. Como vocês perceberam, é um nome assim um tanto quanto plágio, mas com as nossas particularidades. Então, vamos lá. Esse programa ele surgiu de uma ideia que me mandaram no meu Instagram, pediram para fazer um programa sobre futebol americano. E aí, lógico, nós atendemos e eu não podia fazer isso sozinha. Eu tinha que chamar pessoas com quem eu tivesse uma sintonia legal e que eu soubesse que gostava tanto de futebol americano quanto eu, ou até mais. Então, desde já, eu quero deixar o meu muito obrigada por vocês toparem essa ideia muito louca comigo, Juan Angel e Léo Marques. Aê! E aí, galera? Tranquilos? Como é que vocês estão? Bom, eu sei que vocês vão comentar isso, mas um dia deu a louca, chamei os dois no WhatsApp e falei, vamos fazer um programa. E aí, como é que foi a reação de vocês? Conta pra gente, Juan, começando com você, o que você pensou quando eu te mandei esse convite? Primeira coisa que eu pensei, essa menina está com sérios problemas na cabeça. Boa noite primeiro todo mundo, boa noite Bianca, boa noite Leozão. Boa noite. Cara, futebol americano, um programa ao vivo no YouTube para falar sobre um esporte que é extremamente complexo, mas que é delicioso de assistir. Primeira coisa que eu pensei quando recebi o convite, como que eu vou fazer para me enquadrar nessa câmera? Porque eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade. Eu tenho um ódio mortal dessa câmera, porque eu não consigo me enquadrar nela. Eu às vezes estou entendendo essa metade. Então, aí chega a mensagem: meu, vamos fazer uma live falando de futebol americano? Eu falei, vamos, beleza. Você faz e eu assisto. Eu achei que ia ser isso. No mínimo, eu achei que ia ser isso, né? Você faz, eu assisto. Aí, Bianca me fala, não, vamos falar sobre futebol americano, vamos aí apresentar esse esporte maravilhoso, delicinha pra galera. Eu tenho um outro parça que é conhecedor demais do assunto, manja tudo. Aí eu falei, então beleza. Se tem uma outra pessoa que entende do esporte, então eu entro só para ser o craque Neto da transmissão. Peraí, ela falou isso pra mim também. E aí ferrou. Aí agora ferrou, então. Quem que é o outro convidado, Bianca, que você falou aqui? Não, eu só comecei a assistir futebol americano por conta de vocês dois, então vocês se virem agora. Ferrou. Começou mal, então. Leozão, manda bala aí, mano. Olha, o meu primeiro contato com o futebol americano, na verdade, foi um jogo que passou dos Packers no começo dos anos 2000, na Band, se eu não me engano. E ali foi o meu primeiro contato. Fiquei muitos anos após isso sem conseguir assistir um pouco de futebol americano, porque não é um esporte que é muito divulgado aqui, então não tem muito como a gente assistir, né? Até que eu fui para Jacksonville. Eu fui para Jacksonville, né? E peguei a melhor época do time da cidade. Então, ali foi o meu primeiro contato real com o esporte. E a partir daí eu já comecei a praticar e virei torcedor mesmo do Jaguars. Então, sei que não escolhi direito, né? Mas é o que tem pra hoje. Mentira, eu gosto muito da minha franquia, tá? E foi assim que eu comecei com o futebol americano, na verdade. Mais um contato lá no começo dos anos 2000 e depois aprofundando lá na cidade de Jacksonville mesmo. Da hora.
Olha, o Wallace já está por aqui, ele está perguntando se pode fazer perguntas, então pode fazer pergunta, fica à vontade, pode compartilhar também com os amigos, é um programa piloto, a gente está aprendendo aí a lidar com as coisas, as tecnologias todas, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo Esperamos. certo, com certeza. Nós temos muita fé. Já decretei que vai dar tudo certo. Se der errado, a gente finge que deu certo e tá tudo bem. Se Na der, internet a gente pode falar qualquer coisa, né? se der errado, a gente corta e edita. Isso, a gente pega as melhores partes. Bom, eu tô levemente ansiosa, mas vamos lá, vamos contar como eu conheci o esporte. Eu apresentava um programa de futebol, exclusivamente de futebol, e um serzinho chamado Juan começou a mandar perguntas todos os dias falando sobre o futebol americano. E eu ficava, ele fica perguntando esse negócio, eu não sei. Mas aí eu ia, pesquisava e respondia para ele sempre, não sei o quê. Mas, vou assistir esse jogo aí, né? Já que ele fica falando tanto, deve ser super legal. Aí eu fui assistir justo o Super Bowl 51, que foi inclusive com o show da Lady Gaga, maravilhoso. E foi logo aquele jogo que teve uma virada incrível, né, do Patriots em cima do Falcons. Então eu fiz, caramba, que jogo legal. Pode de uma hora para outra mudar tudo. E isso me deixou muito fascinada. E a partir de então eu comecei a assistir os jogos. Diferente do Léo, eu não tenho um time. Não tenho um time que eu possa falar, olha, esse é o meu time, é o time que eu amo. Mas, assim, estou com fortes tendências a torcer para o Saints. Fortes tendências. Por motivações muito pertinentes, a propósito. Sim, porque preto e dourado ficam muito bonitos juntos. Sem falar que eu gosto de New Orleans, eu acho que New Orleans é um lugar legal, então tem várias coisas aí que me fazem gostar. A Bianca falou que eu fazia perguntas e eu realmente fazia muitas perguntas, porque eu sou o clássico pentelho de programa de esportes, né? A gente tá desesperado aqui, olha a mão da gente coçando aqui. Pô, primeira vez, né? E assim, vocês falaram de como vocês começaram no esporte, eu acabei não falando. Em 2015 foi meu primeiro contato com futebol americano, muito por conta da universidade. Eu cheguei para estudar e todo mundo falava de futebol americano e eu não entendia nada. Não que isso tenha mudado, mas eu não entendia nada. Os caras falavam e eu queria conversar com o pessoal, né? Porque eu sou um cara que gosta de conversar com as pessoas. E aí eu vi os caras falando, não, porque você viu o jogo de ontem e tal, não sei o quê, porque o cara arrebentou, porque teve uma Hail Mary, e eu falei, mano, que os caras fazendo oração no meio do jogo, velho, bagulho louco. E aí um dia eu resolvi assistir. E aí quando eu assisti, foi justamente o jogo que deu passagem para o Super Bowl 48, para o Seattle Seahawks. E aí foi justamente o jogo que deu passagem, que foi também uma virada espetacular em cima dos cabeças de queijo, em cima do Green Bay Packers. Você vê que o Green Bay Packers faz escola, né? O Léo começou assistindo o Green Bay Packers, eu também comecei assistindo o Green Bay Packers tomar um sacode do Seattle Seahawks. Volta pra cá, Léo. Aí, voltamos. E aí, depois disso, vem daquele jogo. Na verdade, foi isso. Vem naquele jogo, foi que eu ganhei essa paixãozinha pelo Russell Wilson e pelo Seattle Seahawks, porque Marshall Lynch é um deus. E é isso.
Me arrependo de não ter visto em 2014, porque eu queria ter visto muito a gente ganhar do Denver Broncos. E a gente não. E aí eu não vi. E depois disso eu não vi mais. Uma tristeza absurda. Eu sou muito pé frio. Desculpa, Seattle. Ai, tinha uma bagunça no chão. Olha, primeiro de tudo, eu quero agradecer todo mundo que já está entrando aqui, mandando mensagem. Natália Santana, que está falando sucesso, galera, arrebenta. Diz também que a única coisa que ela entende do esporte é o show do intervalo e a Beyoncé que o dia. A Beyoncé é uma ridícula. É uma ridícula. Então, a Rosana Penha, minha maior fã também, minha mãe, né? Não tinha como não ser. Também tá por aqui mandando uma boa noite. O Wallace falou que não curte o esporte, que já tentou, mas não rolou. Vamos ver se agora dá certo. A gente vai falar aí muito sobre ele. Eu com certeza agora vai dar certo. O Guilherme Alves também tá por aqui. Falou, here we go. O Davi Félix, tá? É amigo do Léo, hein? E aí, Léozinho, é nóis, velho. Ó, tem bastante gente chegando aqui, Davi, meu. Grande torcedor do Jaguars aqui de São Paulo também. Esse daí manja como ninguém de futebol americano, viu? Olha, Ô, Davi, chega aqui no meu lugar, mano. Pra falar do Jaguars, então. Não, eu já falei pra ele que ele vai fazer no meu lugar. É, cara, eu Gente, acho que a gente não faz convidou. assim que eu vou me sentir mal, porque eu vou ter que colocar alguém no meu lugar, sabe? Porque eu sou a que menos conhece, a que menos tempo tem aqui no esporte. Então, por favor, né? Não entendem de futebol americano. Você vê, eu faço coisas impossíveis. Não, mas é legal isso, porque são 3 pessoas que não entendem de futebol americano falando sobre futebol americano para pessoas que entendem de futebol americano. Isso aqui é um laboratório incrível, velho. Mas são 3 pessoas que, apesar de não entenderem, se esforçam e querem dar o seu melhor. Eu tenho certeza disso. A gente vai tentar. Eu, por exemplo, eu estudo muito, eu leio muito, eu tento assistir os jogos sempre que possível, né? Porque às vezes eu tô em transmissão, tudo, então eu acabo não conseguindo. Mas, ó, a prova de que eu estudo muito, eu tenho um livrinho aqui que fica de cola, eu roubo as camisas dos outros para fazer um cenário, e é assim que vai funcionando mesmo. A gente vai fingindo e vai tentando aí convencer as pessoas de que sabemos de alguma coisa. Bom, agora, diga. Não, eu ia falar pro Léo comentar sobre as camisetas. Sobre as camisetas, as lindas camisetas vulgo minhas. Tem uma aqui que não é sua, tá? Só queria dizer que essa daqui não é sua. Tem uma que não é sua, Léo. Ah, ainda bem. Que é a única que eu não gostaria de ter, na verdade. Olô. Eu tenho algumas Olô. eu tenho uma coleção de camisetas, né, na real. Começamos com polêmica. Tá na casa da Bianca. Então, por quê? Por quê? Porque eu pedi emprestado, depois a gente não se viu mais e eu não devolvi. E a gente mora muito longe, então eu não tenho como levar para ele. Bom. É verdade. Tem que perder de quê? 5 minutos de viagem? Andando, provavelmente dá uns 5 minutos. Então, vamos lá. Como nós já explicamos aqui a nossa ligação, a nossa origem aí no esporte. Origem é meio engraçado, mas vamos lá. Como nós já falamos, como nós conhecemos o esporte, nós queremos, nesse momento, falar um pouco sobre o esporte, sobre a NFL, né? Como começou, quando começou, de onde ela veio, como surgiu, tudo isso porque, como a gente estava falando, a gente estuda bastante, a gente quer conhecer sempre mais do esporte. E o que eu mais vejo, eu coloquei uma caixa de perguntas no Instagram, são pessoas com dúvidas gerais sobre regras, sobre como surgiu, sobre o que é, sobre como funciona a competição. Então, como são muitas as dúvidas, eu sei que muitos de vocês que estão aqui conectados com a gente já sabem isso que a gente vai falar, mas também o nosso objetivo é falar com quem ainda não sabe e tornar esse esporte cada vez mais popular, cada vez mais conhecido.
Tomara que dê certo, né? De alguma forma a gente consiga contribuir aí com mais pessoas conhecendo. Então nós vamos começar falando sobre como começou o futebol americano. Para quem não sabe, ou para quem já sabe também, o futebol americano, ele é uma variação, vamos dizer assim, do rugby. Ele surgiu do rugby e foi se adaptando até se tornar o futebol americano, que a gente conhece hoje. Não é isso, Juan? Basicamente isso. É a mesma matriz, a mesma ideia, só que são esportes bastante diferentes. Se a gente pega lá a origem deles é a mesma. Na verdade, é a mesma origem do nosso futebol aqui que a gente joga, basicamente. Mas as opções de formato, de posição de times, de modo de jogar, é que fizeram diferença entre as modalidades. O nosso futebol da bola redonda, como a gente sabe, é jogado com os pés, e o deu origem ao rugby e ao futebol americano, já optava por jogadas feitas com um pouco mais de truculência e um pouco mais de violência e um pouco mais de sangue rolando para todos os lados. E com uma bola oval. Isso é um esporte centenário, na verdade bicentenário já que tem informações aí de que já era jogado em 1800 e aí foi eu sofrendo as transformações. É exatamente isso. Pelo que se ouve, né, foram jovens que vieram da Inglaterra com o rugby, chegaram lá nos Estados Unidos e levaram o rugby. Aí foram tendo as variações, isso em 1867. Então, ó, dá-lhe tempo aí para ter passado para as pessoas conhecerem o rugby, foi essa primeira conexão. Aí foram mudando, né, as coisas, as principais coisas que mudaram, as duas primeiras que mudaram, que foram as mais marcantes para essa diferença entre o rugby e o futebol americano, foram as regras, né? A primeira delas foi a distância mínima de 10 jardas a serem alcançadas em 4 tentativas, ou 4 downs. Isso é uma coisa que é muito legal. Toda vez que a gente tentar falar alguma coisa, que a gente falar alguma coisa que seja, por exemplo, downs, nós vamos tentar traduzir também o que ele significa, porque são muitos os termos que são em inglês que não tem, que a gente não consegue muitas vezes entender, né? Então, os downs são as descidas, é quando começa até atravessar essas 10 jardas, são as tentativas, vamos dizer assim. Tô falando besteira? Jamais. Os downs são exatamente isso. Não está Na verdade, besteira. exato. O Leozão acho que pode até complementar melhor, só que eu preciso de você de volta na tela, Eu Léo. não sei se vocês estão me vendo. Não. Eu não sei se vocês estão me vendo, mas a minha internet resolveu parar de funcionar. Pelo menos vocês estão me escutando, né? Sim. Você tá como a voz da consciência pra gente. Então, beleza. Hoje eu vou ser o oráculo, então. O oráculo que não manja nada. Os downs, geralmente, eles servem para renovar. Os downs, eles servem para renovar as jogadas, né? Cada time começa com 4 tentativas, né? Que seria o time de ataque. E, geralmente, depois da terceira, se por um acaso não passa as 10 jardas, para eles não começarem com as costas na parede, como é que a gente chama no futebol americano, eles chutam, rifam a bola para o outro lado do campo, para o outro time ter que percorrer mais campo para chegar até a endzone dele. E, assim, não é uma regra. Isso é uma tentativa. Muitos times fazem gracinhas e vão para a quarta descida, só que se não dá certo, eles acabam começando com muita desvantagem no campo, né? A descida do time adversário vai da onde para a bola. É isso mesmo, né, Léo? Exatamente. De onde para a bola após o chute, que nós chamamos de punch. Então é isso.
Quando vocês ouvirem a gente falar que alguém panteou ou que alguém deu o chute, é isso aí. Devolveu a bola no quarto down, na quarta tentativa. Exatamente. E tem diferença, apesar de também ser um chute, tem diferença em todas as partes. Então a gente vai depois, num próximo programa, explicar quais são essas diferenças, quem é a pessoa que é responsável por fazer cada um dos chutes, porque tem diferença também. Então, vamos com muita calma, porque tem muita coisa aí, porque tem muita regra, muita coisa para a gente falar. Então, essa foi a primeira diferença. O rugby, ele é por tempo, mas não tem essa distância por jardas, ele só é paralisado por faltas, então não tem essas pausas que acontecem no futebol americano. E a segunda, e acho que também muito importante, mudança foi o lançamento para frente, né? Porque dá origem ao quarterback, que é uma das posições mais conhecidas aqui no Brasil do futebol americano. Então, no rugby, você só podia jogar a bola ou para o lado ou para trás. Ou, se você quisesse colocar a bola para frente, você tinha que chutar. Eram essas as possibilidades. E aí o futebol americano fez, não, pera lá, vamos fazer um negócio diferente aqui. E aí, quando eles mudaram essa regra, foi onde surgiu principalmente aí o quarterback, que é o responsável por fazer os lançamentos, aqueles lançamentos maravilhosos que a gente fala, meu Deus, como é que consegue fazer um negócio desse? É aquele negócio, eu não consigo lançar uma bolinha de papel 2 metros de distância para frente, mas os caras conseguem lançar 50, 60, 70 jardas uma bola, e eu fico pensando, imagina um tapa na cara desse maluco. Nunca tinha pensado nisso. Para vocês entenderem como que o futebol americano começou a ter o passe para frente, não foi um jogo profissional, foi um jogo universitário entre a Carolina do Norte, Tar Heels, contra o Georgia Bulldogs. Foi no momento final da partida, eles deveriam devolver a bola panteando, mas ao invés disso eles resolveram, inexplicavelmente, jogar a bola para frente com a mão, completou o passe, e a partir daí que começou a ter mais visibilidade a importância de um passe para frente. Muito bom. E como o Léo falou, veio de um torneio universitário, porque no começo não era um esporte profissional, ele era um esporte de escolas e universidades, que depois aquela pessoa que se apegou mesmo, no fundo do coração, fez, poxa, eu acabei a universidade, mas eu não quero parar de jogar, começou a jogar o esporte como forma amadora, né? Eles eram jogadores de ligas amadoras, e só depois que ele foi se transformar em realmente um esporte profissional. Esse caminho foi um pouco longo, né? A gente estava falando de 1800 para depois, quando ele vai realmente se tornar uma liga profissional, em 1920. Então tem um tempo aí bem grande em que ele foi disputado em torneios semiprofissionais, que eram esses com essas ligas amadoras, e pelas escolas e universidades. O que aconteceu? Começou o campeonato ali nas escolas e nas universidades, começaram a achar legal, começaram a achar bacana. Olha, o Léo voltou! Aê! Opa, voltei. Vamos ver se agora vai, né? Agora vai. Começaram a achar legal, começaram a achar bacana, e aí decidiram fazer simplesmente não. Começaram a perceber que poderia render um dinheiro, que poderia levar público, então começaram a realmente formar as ligas, e as ligas foram criando as suas competições, trazendo novas equipes, e com isso foi ganhando torcida, até se tornar profissional. É isso? Vamos lá? É isso aí em 1862, Léo, é isso? Eu não lembro o ano, mas eu acho que 1867, tá? Eu vou pular. Mas é isso aí. Agora vocês pegaram, mas eu acho que é em 67. É por aí, mais ou menos, mais ou menos. Tá ali em 1860 e alguma coisa. A gente promete que traz a informação completa da próxima vez. 1860. Isso. Na verdade,
ficou até conhecido. Porque, assim, Ficou até conhecido inicialmente como o Boston Game, né? Léo, tenta falar um Isso pouquinho mesmo, mais foi isso perto mesmo. do microfone, que estão falando que o seu áudio está um pouquinho baixo. Então, ou tenta um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais perto. Pode ser? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, então. Olha, Que, não sei se melhorou, mas vamos torcer para ter melhorado. que não podemos deixar o nosso oráculo saindo com voz baixa. Você é o cara aqui, entendeu? Não, Você é o não. cara que precisa da voz sair de verdade. A minha eu tô dando um Exatamente. corte aqui de vez em quando. Ó, já estão falando aqui que já está melhor. Então, ótimo. Olha, Estamos com um retorno melhor já do Léo. Beleza. então não vou mexer mais. Vai ficar assim. Então vai ficar Certo. assim. Onde a gente parou? A gente Então- parou lá no Boston Game, 1860 e qualquer coisa. 1860 e alguma coisa, é isso aí. E Não não era era um Guaraná jogo que com diriam, molho. que eles falavam que era profissional, né? Eles falavam que não eram profissionais ainda, né? Porque não era valorizado. Era mais valorizado, na verdade, o futebol americano universitário, porque tinha muito mais universitário do que profissionais, né? Então, foi bem complicada essa transição do futebol americano universitário para o profissional, porque quando o profissional realmente apareceu, foi mais ou menos em 1920, tinham duas ligas e as ligas não pagavam muito. Então, não tinha interesse em alguém ser um atleta profissional, porque não ganhava dinheiro para ser um atleta profissional. E as ligas brigavam entre si todo dia. Tinha atletas que queriam trocar de ligas porque pagavam um pouquinho mais, mas tinha contrato que não podia quebrar. Então era bem complicado. Foi em 1930 e alguma coisa que eles resolveram juntar tudo de uma vez e falar, ok, vamos fazer uma liga só, vamos injetar dinheiro e fazer um futebol americano profissional mesmo, né? Então, aí eu tava lendo aqui uma pergunta. Então vamos lá. No dia 20 de agosto de 1920, eis que se reuniram os diretores dessas ligas semiprofissionais numa loja de carros que pertencia a um deles, inclusive, e pensaram: poxa, vamos criar uma liga nacional. E foi assim que surgiu a primeira liga. Estou colando, sim, estou lendo, tá bom, pessoal? Derrubei tudo. Não sei tudo isso de cor, obviamente. Então, vamos lá. Chamada American Professional Football Conference. E aí, ela foi fundada em agosto. Em setembro, ela foi rebatizada para American Professional Football Association. E em 1922, ela recebeu um nome que ninguém conhece. National Football League. Aí, né, olha, a gente está falando de 1920. Foi há muito tempo, galera. Vocês têm noção? Um esporte aí, ó, que... Completando 100 anos esse ano, né? Eu tô sozinha de novo. Por que eu tô sozinha de novo? Porque você é a estrela do show. Eu fico triste. Ó, agora eu tô Você fora de estava sozinha porque é posicionamento. muito melhor ver a sua cara do que a nossa. Vamos combinar. Eu tenho Discordo. que concordar com o Léo. Ó, juro que não é zoeira. Mas por que futebol? Se o pé é usado raras vezes. Essa aí é uma pro Léo. Mãe, tá dando pra não tô, filha. Ô, Não? oi? Pera aí, eu tive um pequeno probleminha Vocês técnico estão me aqui. ouvindo? Eu acho que deu uma Agora leve sim. travada aqui. Vamos lá, Léozão. Por que futebol se é com Eu a acho que mão? prefiro a Bianca no vídeo. É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta.
mas na verdade é como você tinha explicado lá no começo. O futebol americano, assim como o rugby, é um derivado do futebol com os pés e a bola redonda. E era muito difícil você nomear alguma coisa naquela época. E como todo jogo começava com um chute, eles preferiram manter o nome como futebol, né? No caso, pé e bola. Quando ele mudou para o rugby, ele mudou por causa de outras coisas, porque não necessariamente começava com o chute. E eles queriam, na verdade, diferenciar o futebol do rugby. Então, como diferenciar sendo que tem o mesmo nome? Não dá. Então, vamos mudar o nome. E aí foi por isso que o rugby teve um novo nome após começar, né, depois da sequência de ser o, digamos, filho do futebol da bola redonda. Viu? Tivemos aí uma explicação. O Guilherme Alves também deu uma explicação aqui. Disse que antigamente, quando não eram convencionais os passes, a jogada que mais dava pontos era feita com os pés. Tem essa também. Aquilo que dá mais ponto leva o nome do jogo. É por isso que é basquete e é por isso que é futebol. Eu estava aqui, ó, me mexendo, não estava dançando enquanto eu cantava. Eu estava tentando achar. Eu acho que duas dificuldades gigantescas em um programa sobre futebol americano. A primeira é explicar a história do próprio jogo. E a segunda é conseguir ficar enquadrado na câmera aqui, velho. Sim, a gente estava até conversando sobre isso para vocês não acharem que somos todos loucos. Ela fica espelhada. Então, quando a gente pensar, eu preciso ir mais para a direita, a gente acaba indo para a esquerda. Então, é muito louco. Então, a gente fica dançando aqui para vocês no meio do programa. Bom, a NFL, como eu disse, surgiu já faz muito tempo, mas ela não foi a única, vamos dizer assim, que se interessou pelo futebol americano. E como a NFL, ela sempre tratou os clubes como franquias, né? Ela vendia o direito das pessoas representarem a NFL, jogar, ela aceitava ou não aceitava um determinado clube, uma determinada franquia. Então, com isso, algumas pessoas ficaram com rusguinhas no coração, ficaram magoadas porque não eram aceitos para a NFL e decidiram fundar outras ligas. Algumas deram mais certo, outras deram menos certo. A primeira delas foi a AFC, que surgiu em 26. Tinha 9 times que não conseguiram participar aí da NFL. Não conseguiram também se destacar. Logo no final do ano já deixaram de existir. Desses 9 times, 8 deixaram de existir. E um, que foi o New York Yankees, ele foi para a NFL. Então, ele, em 1927, conseguiu aí uma vaguinha para a NFL. O que você ia fazer, Juan, se o seu time fosse negado? Você fundava uma nova liga ou você tentava novamente? Eu ia pro pau e criava outra liga. Ia chamar meus brothers e falar assim, chega aqui, vamos jogar nós aqui, porque nós somos melhores do que eles. Aí ficaria muito fácil, né? Todo mundo ia querer criar uma liga nova por ter sido recusado e... Não, já que ninguém quer, eu vou pegar a bola e vou montar um jogo novo. A bola é minha e só joga se eu quiser. Errado não tá. Mas ainda bem que não aconteceu, né? Porque se tivesse acontecido, provavelmente o esporte não seria o que é hoje. Mas tentativas não faltaram, né? Essa foi a primeira. Depois, em 1946, veio a All-American Football Conference. Ela começou com 8 equipes e ela teve um pouquinho mais de sucesso, porque ela trouxe novidades na parte tática, né? Então, foi também numa época onde o passe para frente, né? Esse lançamento, ele começou a ser muito utilizado. Então, as pessoas ficaram, uau, olha que diferente o jeito que eles jogam. E aí, começaram a gostar um pouco mais aí dessa nova liga. E a NFL, que não é burra nem nada, virou e falou assim, oi, queridos, tudo bom? O que vocês acham da gente juntar aqui um no outro, a gente fazer um grupo bem legal, um grupão do WhatsApp, e ficar todo mundo aqui no mesmo lugar, vai ser bem legal, a gente tira esses aqui que já tem representantes,
esses aqui ficam, esse daqui junta com esse daqui, e aí a gente vira uma família só. O que vocês acham? E eles falaram, ok, né? Então, vamos lá, vamos brincar dessa forma. E foi assim que os Browns, o 49ers e o Colts, Os Colts, isso mesmo. eles entraram para a NFL e o Los Angeles Browns se uniu com os Rams, que é um time que o Léo adora. Não fala aí que meus amigos estão assistindo, eles vão acreditar, velho. E as Pessoal, demais... ele falou isso pra gente no privado. Aí, ó. Brincadeira, viu? Ele falou, eu estava ouvindo quando ele falou, eu falei que eu gostava e ele falou, nossa, eu adoro, é o time que eu mais gosto depois do Jaguars, com certeza. Ah, com certeza eu falaria isso. Meus amigos que torcem pro Jaguars sabem exatamente que isso é tão verdade quanto 1 mais 1 é 3. Vamos. Que vocês estavam falando foi o ano que o Cleveland Browns realmente apareceu, né? Porque eles trouxeram as novidades com o lendário técnico, o Brown, técnico Brown dos Browns, na real, né? O Paul Brown. Quando ele apareceu, ele resolveu mudar a liga. Ele falou assim, já que a gente vai fazer uma liga diferente, vamos fazer táticas diferentes. E com certeza ia fazer mais sucesso, porque o jogo ficou mais dinâmico. Imagine você pegar uma liga que só tenha as mesmas jogadas, você não consegue inovar. Obviamente que não vai atrair o público. E o Paul Brown falou assim, já que a gente quer fazer um negócio diferente, vamos ser diferente. Ele incorporou muito mais passe para frente, ele inclusive começou com os play actions, né, que hoje em dia eu acho que a maioria dos QBs que são QBs fora do pocket usam esse tipo de jogada, né, o play action. E aí falou assim, e a NFL falou, opa, os caras estão aparecendo um pouco mais que a gente, como que a gente vai fazer para retomar as atenções para a NFL? E aí, como eles não são bobos nem nada, né, e como fala o dinheiro, juntou tudo e fez essa liga do jeito que ela está hoje. Inclusive, com as mutações de regras incorporadas da AAFC, que tinham mais regras do que a anterior à NFL. Perfeito. E aí, para a gente não ficar aí muito mais nessas rivalidades, né? Depois que surgiu a mais importante, uma que a gente conhece, entre aspas, até hoje, né? Que foi em 1960, quando 8 empresários que tiveram aí seus times também negados pela NFL decidiram formar uma outra liga. E dessa vez deu muito certo. A American Football League, a primeira também foi com esse nome, mas essa é uma outra. Ela inovou em tudo. Ela usou e abusou do marketing, colocou nome nas camisas. Então, isso aproximava o torcedor, né, do jogador, que foi uma coisa muito legal. Ela também promoveu a integração racial, porque na época nos Estados Unidos era muito difícil, era muito complicado, né? A gente sabe que os Estados Unidos, durante muito tempo, teve uma segregação racial muito forte. Então, foi a primeira vez que elas integraram aí as pessoas e, com isso, obviamente, elas ganharam o coração aí de muita gente. Essa liga começou a arrecadar praticamente todo o público que era da NFL. E aí teve um momento que a NFL percebeu, ele fez, eles estão levando mais da metade já do nosso público, nossa renda já não está sendo tão legal, as nossas franquias estão querendo sair para poder participar de outra, e isso começou a ser uma questão muito, muito complicada para eles, e aí eles decidiram, em 1966... Bateu aquela complicação, né? Falta de tempo, diria. Deu um aperto no coração deles, eles se sentiram muito abandonados. Exato. Com certeza. E assim, o amor ao esporte, né? Sim, amor ao esporte, ao atleta, né? Ao torcedor, saudade do torcedor. A verdade foi saudade do torcedor. Reza a lenda, eu não sei se é verdade, não consegui verificar se é um fato ou não, mas reza uma lenda que eles começaram a colocar os nomes nas camisetas
porque no futebol americano, antes de qualquer jogo, a gente tem uma regra. Não importa quem está dentro do capacete. É um capacete sem rosto. É um faceless helmet. Então, não importa. Se está com um uniforme diferente, é inimigo, digamos assim, rival, né? Não vamos usar inimigo, que é muito forte. E eles começaram a colocar os nomes nas camisas para tentar dar nome a esses faceless helmets. Então, você, quando está de capacete, ninguém vai saber quem é você, porque fica difícil de identificar. Então, com os nomes na camisa, a galera já falava, olha, aquele ali é o atleta X, aquele é o atleta Y. Então, ficaria muito mais fácil de você trazer o público para conhecer o atleta, e aí o atleta vai ganhando fama, vai ganhando mais dinheiro, e é bom para todo mundo, que quanto mais dinheiro o atleta ganha, mais dinheiro a liga ganha, e mais dinheiro o atleta ganha, e é um ciclo vicioso dos bons, né? Mas o atleta quer ficar na liga também, porque tem reconhecimento, e a gente sabe como roda essa roda da saudade. Essa roda do amor, essa roda do carinho. Exatamente. O Léo tá com um helmet na cama. Mostra pra gente aí, Léo. Esse é um capacete de futebol americano um pouquinho destruído, né? Mas é um capacete de futebol americano dos mais novos, óbvio, né? Porque é difícil focar nessa câmera, né? A gente fica meio confuso pra colocar as coisas na frente da câmera. E o que eu tava falando do faceless helmets é por causa disso, né? Tem uma grade na frente. Imagina você vendo da arquibancada alguém com capacete na cabeça e não sabendo quem é. Até porque não eram números fixos, né? Não tinham números fixos na época. Então, todo mundo pegava a camiseta que servia e bora pro jogo. Colocando o nome e dando o número fixo, você acaba aproximando a pessoa que está embaixo do uniforme à pessoa que está assistindo. E aí você faz com que o torcedor, além de querer ser um torcedor, faz com que as crianças queiram ser atletas. E aí é a roda que a gente falou, né? Quanto mais gente jogar, mais dinheiro investido e etc. Muito amor à camisa. Falando em amor à camisa, o Guilherme falou grande Storm e perguntou em que posição você joga. Agora eu jogo na posição sentado na arquibancada. Eu joguei até 2018, me aposentei como atleta, virei técnico por um ano, mas eu era corner e kicker do São Paulo Storm. Tem uma outra pergunta aqui, ainda sobre o seu capacete, perguntando se é do Charger. O Davi é engraçadinho, deixa ele. Como ele era amigo, eu já fiz zoeira. Não vou nem ler porque é zoeira. Eu vou desconcentrar o Léo aqui que tá falando tão bem, tá falando tão bonito. A gente não pode desconcentrar o oráculo. Já tô falando besteira concentrada, imagine se tirar a concentração. Imagina, tá falando tudo certíssimo. Então, pra gente finalizar aí essa união, que é uma união muito importante, porque quando surge um negócio é muito legal, né? A NFL novamente propôs, né, de unir aí as duas ligas. E como eles fizeram isso para não simplesmente encerrar uma liga e se unir a outra? Eles começaram a fazer um campeonato decisivo, uma partida decisiva. E como chama essa partida decisiva, meus queridos? Super Bowl! Super Bowl! E foi assim que em 1967 surgiu o primeiro Super Bowl. E quem venceu esse primeiro Super Bowl? Quem foi que venceu? Manda. Aqui, ó. Green Bay. Não dá para ver na sua tela. Olha aí. Vamos lá, de novo. Ganhou? Agora deu certo. Agora rolou. Ganhou dos Chiefs, né? Que é o atual campeão do Super Bowl. Exatamente. Então, esse primeiro Super Bowl aconteceu em 15 de janeiro de 1967, com o Green Bay sendo o representante da NFL e o Kansas City Chiefs sendo o representante da AFL, da American Football League.
E aí o jogo terminou só 35-10 pro Green Bay, foi básico. E aí, Foi um joguinho bem tranquilo. bem Bem calmo. bem parelho, eu diria. Bem tranquilo. O bom é que. O bom não, né? Na verdade, assim, bom pra gente que tá pegando essa nova época, que esse formato com poucos times durou só 3 anos, né? Entre o final o final do Super Bowl, não a final do Super Bowl, hein? Entre o final do jogo do Super Bowl de 67 até 1970, que foi quando realmente juntou os dois times, as duas ligas, e formaram a NFL como a gente conhece, com menos times, mas do jeito que a gente conhece hoje. Exatamente. Exato. E aí, quando terminou essa fusão em 70, eles colocaram 26 equipes divididas em 2 conferências, a americana e a nacional, que é exatamente o que a gente tem hoje. Então, hoje, agora nós encerramos a parte da história. Alguém ficou O mais legal... Perguntas para o professor Juan e perguntas para o professor Léo, fiquem à vontade, valendo. O mais legal de tudo é que o futebol americano é dividido entre uma liga nacional e uma liga americana. É uma... Não faz sentido nenhum. Não tem o mínimo sentido. Meus amigos americanos, desculpa, mas vocês fizeram uma coisa que não tem sentido nenhum. Na verdade, não tem sentido se você parar para pensar no literal das palavras, né? Nacional e americana, mas é porque, assim, como naquela época tinha muito apelo a National Football League e a American Football League, eles preferiram não mudar o nome completamente, trazer do zero, para não espantar o público que já tem. E quem talvez não tivesse dentro ainda do esporte, fala assim, não, eu sei o que é a AFL. E você consegue aproximar mais. Então, assim, no literal da palavra, zero sentido, concordo. Mas, quando você pega a história de porque era uma liga diferente da outra, eram separadas, e você junta as duas para manter o mesmo público, faz até sentido manter os nomes. Mas a gente não está aqui para falar de sentido, a gente está aqui para falar mal deles mesmo. Tá tudo errado, pronto. Olha aqui, o Henrique Viana tecendo elogios ao nosso querido Léo Marques. Henrique Viana é o meu amigo da Zona Norte aqui, que coincidentemente mora em Jacksonville agora. É um dos meus gurus de futebol americano também, que o cara entende pra caramba. Um abraço, Henrique, saudades, tamo junto. Já tá convidado para participar no meu lugar. Olha que ele aceita. Bianca, sobre isso Bianca você é o Coringa da transmissão. Tem que trocar eu e o Juan. Você vai ter que ficar pra sempre agora. Não. Você é a cartada, a grande cartada é você. Eu preciso dizer que aqui, ó, a Shane no campo, eu vou fazer propaganda porque a equipe que eu faço transmissão mesmo, sou dessas. Se quiser um futebol de qualidade, pode acompanhar a Shane no campo. Tá falando aqui, parabéns pela iniciativa. Então, gente, quem gosta de futebol aquele com o pé também, pode acompanhar lá, seguir a Shane no campo. A gente faz transmissão, é legal. Tem uma comentarista bacaninha. Ela não é muito aquelas coisas, mas é bacaninha, é simpática. Contanto que não seja no mesmo horário que a gente. Por favor. Isso. Né? A gente ia começar a falar agora das franquias, das divisões, mas tem 2 perguntas aqui que são muito legais e que eu queria trazer aqui para a conversa. Uma delas é essa da Natália, perguntando por que a gente não ouve falar das equipes de futebol americano femininas. Por que a gente não escuta falar do futebol americano feminino? Pelo mesmo motivo, infelizmente, que os negros não tinham acesso a alguns esportes naquela época. Porque, para eles, o lugar de mulher era na cozinha e ponto, né? Sabemos como funcionavam os Estados Unidos naquela época da segregação não só racial, como também de gêneros. Então, é muito difícil ainda para elas ter o acesso, como teve futebol americano. Como eu disse, a NFL está completando 100 anos hoje, oficialmente. Hoje que eu digo esse ano. E para elas terem o direito a, não só ao esporte, né? A voto, a fala,
foi muito mais complicado. Então, agora que está trocando as gerações, os nossos avós, as nossas avós, digamos assim, não queriam saber de esporte. As nossas mães, talvez, já queriam saber um pouco mais. E agora a nossa geração já é totalmente introduzida e sabe que lugar de mulher também é esporte. Lugar de mulher é onde ela quiser, na verdade, né? Exatamente. E aí, infelizmente, além da questão histórica, né, de todas essas infelicidades, a gente tem um outro problema também, que é o custo da liga, o custo da manutenção da liga, de uma liga feminina, infelizmente, é muito alto e não atrai tantos empresários quanto a liga masculina. Como é no futebol da bola redonda também, a gente também tem essa dificuldade para o patrocínio das meninas, mas isso vai mudar, isso vai mudar. Tem que começar de algum jeito, na real, né? Porque em 2019 o futebol americano feminino já tem já começou uma liga, né? Que tinha 68 ou 69 times, se eu não me engano, que é a Women's Football Alliance. Que as atletas, na verdade, elas não recebem para jogar, elas pagam para jogar. É mais ou menos como o futebol americano brasileiro, digamos assim. Exatamente. Ninguém ganha para jogar, então tinha que começar. Eu acho assim, começou de algum jeito, perfeito. Quando começar a ter mais visibilidade, com certeza vai atrair mais gente para pagar patrocínio e etc. E aí eu acho que talvez, mas não digo agora, mas em 10 anos já tem uma liga profissional de futebol americano feminino. Eu vou... Só para complementar, quem fez a pergunta foi a Natália Santana, né? Ela é minha colega, também é comentarista, e ela trabalha muito com o futebol feminino aqui no Brasil. Então, da mesma forma que ela entende essa realidade no futebol feminino que a gente vê, a mesma coisa acontece no futebol americano. Além de ser uma geração que não se interessava, a gente tem que pensar pelo outro lado também. Muitos homens ainda não aceitam que seja um esporte para mulher. Então, esses esportes mais físicos, de mais contato, ainda tem muito esse preconceito, não tem outra palavra para usar que não seja preconceito. Ainda tem muito esse preconceito, acham que as mulheres não jogam da mesma forma, que não conseguem realizar as mesmas coisas, que não tem tanta velocidade, e cria um certo bloqueio. Então, o que o Léo falou realmente é muito verdade. O importante é que elas começaram em algum momento, elas começaram de alguma forma. Aqui no Brasil a gente fala do futebol, porque é o principal esporte, mas muitas atletas que jogam, e a gente fala profissionalmente, né, em grandes times, como Vitória, por exemplo, ganham bolsa auxílio de 300, 100 reais, sabe? Então, a gente sabe que isso não é um pagamento, é um auxílio. E isso porque a CBF hoje, ela dá algum apoio financeiro. Então, imagina como era antes. Então, começar é sempre o mais importante. Se está começando essa liga, se está começando, vai ter um incentivo daqui a pouco. As pessoas vão se acostumar com a ideia, vão gostar, vão comprar esse produto e com certeza, eu acho que 10 é um pouco cedo, mas eu acho que em uns 15, 20 anos pode ser que a gente tenha uma liga aí competitiva e profissional entre as meninas também. Nos Estados Unidos eles têm um arena futebol, né, que é o futebol indoor, dentro de um campo fechado de futebol feminino, que é a Legends Football League, só que ainda é muito, digamos, machista, porque são mulheres jogando, mas de lingerie. Que só assim para talvez o homem aceitar que mulher pode jogar futebol americano. Não sei. Não digo que é o ideal, óbvio que não é, mas tem um pouco mais de visibilidade do que a Women's Football Alliance, que começou em 2 anos. A Lingerie Football League está desde 2009, e mesmo assim muita gente ainda não sabe dela, porque não é um negócio que você quer divulgar, certo? Tem no basquete também isso. Repete, Bianca. Tem no basquete também uma liga nos Estados Unidos em que as mulheres jogam de lingerie, o basquete também. Mas o bom é que no basquete eu acho que já é um pouco diferente, porque o basquete tem mais visibilidade do que o futebol americano nos Estados Unidos, ainda.
porque pega também o Canadá, né? O Canadá também tem um time de futebol americano, de basquete, então a NBA gera muito mais dinheiro do que a NFL. E eles já têm uma liga feminina, que é a WNBA, né? Que é a Women's National Basketball Association, que já tem atletas que já recebem um pouco mais, óbvio, não vamos comparar com os salários americanos, dos homens americanos, mas, assim, é o que a gente falou de tem que começar de algum jeito. Se tiver que começar pagando para ter visibilidade daqui a alguns anos, que comece, mas comece. Sim. Que é o que Exatamente. o futebol americano aqui no Brasil, né? Não é um esporte. O futebol americano é um esporte americano e ponto. Norte-americano e ponto. E está crescendo tanto aqui no Brasil que as mulheres vão ter que pegar elas vão pegar essa crescente com a gente. Então, talvez aqui no Brasil o esporte feminino tenha menos tempo para ter visibilidade, divulgação do que o masculino teve, que nós estamos aí há 15 anos e ainda sem investidores, sabe? Eu coloquei aí na tela pra gente. Essa é uma imagem do Portland Fighting Wave, lá de. Do feminino é a mesma do universitário, né? Que usa a mesma regra pro masculino de futebol americano de universidades. Isso. Essa aí são as meninas do Los Angeles Warriors. É isso mesmo. Para você ter uma noção de diferença, elas treinam 1, 2, 3 vezes no máximo por semana. Enquanto um profissional que joga numa quinta-feira, na sexta-feira já está treinando, no sábado treina menos, para o domingo tem a outra rodada, e assim, é uma disparidade muito grande. Mas eu vou bater na tecla precisa começar de algum jeito. Enquanto não tivesse começado, teria muito menos voz, talvez. Assim como qualquer partida de futebol americano, tem que ter o kickoff. Não adianta. É isso mesmo. Bom, nós agora iríamos entrar numa parte, como o Juan falou, de quais são as franquias, quantas são, como é que funciona a competição. Mas nós estamos aqui, dando nosso tempinho. Faltam só 2 minutos, 2 minutos e um pouquinho. E ainda tem algumas perguntas aqui para responder. Então, por sorte, recebemos perguntas. Voltem na próxima terça, mandem mais perguntas. Não estamos falando sozinhas, o que é muito bom. Então, vamos lá. Vou jogar aqui na tela para gente. Para algumas perguntas que chegaram. O Henrique Viana falou: qual a conferência venceu mais Super Bowls até hoje? A NFC ou a AFC? Boa pergunta. Olha, boa pergunta. Pelo que a AFC eu acredito que tenha sido a NFC. Posso estar falando besteira, mas porque a NFC desde o começo foi uma conferência com os melhores times do futebol americano, os mais fortes, digamos assim. Então, eu acredito, vou pesquisar, não tenho certeza, que foi a NFC. Mesmo a AFC tendo alguns times que têm maior número de vitórias em Super Bowls, como New England Patriots, ou os malditos Pittsburgh Steelers, quer dizer, os Pittsburgh Steelers, mas eu acredito que a NFC tenha ganhado mais do que a AFC. eu acredito que sim. Eu ia falar até que meu chute era esse, mas já que você falou primeiro, então a gente escuta só a voz do oráculo. A NFC é a conferência, a única conferência das duas, né, em que todos os times foram campeões ganharam o Super Bowl. Então, é mais alguma coisa que me diz que pode ter sido a NFC. Bom, vamos para a próxima pergunta enquanto a gente procura esse daí.
O Amilcar Penha está perguntando: existe alguma liga de acesso ou algo parecido? Oficialmente, não. Oficialmente, não. A NFL ela só visa trazer jogadores e atletas, digamos, das universidades. Porque as universidades investem muito nos programas de esporte. Ganham muito dinheiro com isso. Tanto que muitos técnicos da NFL preferiram receber um salário universitário do que um salário de profissional, porque o dinheiro gira muito mais. Porém, nos últimos anos, tivemos algumas tentativas de ligas menores com atletas que não deram certo na NFL ou que não foram draftados, escolhidos pelos times profissionais, que acabou servindo de vitrine para os times da NFL. Não durou um ano, mas alguns atletas foram preteridos sim pelos times profissionais. A pergunta foi se existe alguma liga de acesso. Não, o acesso direto é o futebol universitário. Ponto. Respondendo a pergunta anterior. Eu ia só complementar, é o futebol. É o college, o meio de acesso e a forma com que os atletas. Vamos colocar aí, principalmente a única forma, principalmente a forma de o atleta se tornar profissional é o college. Tem algumas exceções, né? Tem alguns jogadores que vieram para a NFL de outros países. Da Austrália já teve jogador europeu também. Mas, assim, se a gente falar de 54 jogadores que tem em cada time, isso eu estou falando no roster final para um jogo, é um atleta a cada, sei lá, 10 anos que aparece na liga. Isso chutando alto também. Aí. Olha, respondendo aí a pergunta anterior, são 28 vitórias para a NFC e, como a matéria de 2018, são 24 vitórias para a AFC, né, na verdade. Mesmo sendo de 2018, se a NFC tivesse ganhado os 2 anos, continuaria ainda, não ainda seria a NFC. Então, com certeza, a gente conseguiu aí uma resposta para você. Muito obrigada. É assim que eu me sentia com o Juan quando ele fazia perguntas sobre a NFL no começo do programa. Eu fazia, falando de futebol, ele fazia essa pergunta. Que bom, querido. Mas vamos lá. Estou provando do meu veneno. Mais perguntas. Estão perguntando aqui se existe algum campeonato de futebol americano aqui no Brasil. Existe alguns, na verdade. Tem os regionais, Campeonato Paulista, Carioca, no Rio Grande do Sul. Então, tem os regionais que a gente considera mais até do que o brasileiro, porque o brasileiro começou há 10 anos só, enquanto os nacionais têm aí quase 15 anos, começando com o half-pad, que é só a ombreira sem o capacete, o que deve ter machucado muito atleta, e os loucos de hoje é tudo por causa disso, tá? Eu não peguei essa época, ainda bem, mas nós temos os regionais e temos um campeonato brasileiro, que é a BFA, que é a Brasil Futebol Americano, que começou faz 2 anos. Antes disso, nós tivemos o torneio Touchdown também, que era um torneio que até girava um pouco mais de dinheiro. Então, sim, nós temos ligas de futebol americano aqui no Brasil. Não só regional como nacional. E a nacional temos duas divisões. A primeira, que nós chamamos de elite, e a segunda, que chamamos de acesso. E tem alguns times que eu posso dizer assim, lá em Sorocaba, pelo menos tinham 2, um faliu, ficou só um agora. O Nemesis faliu. E tem aí ficou só o Vipers, não é isso? Exatamente. E aí ficou só um. Aqui eu assisti um jogo uma vez do Storm contra o Lusa Lions. A gente sabe que... Não, fala de outro jogo. Não, a gente sabe que alguns
alguns times do futebol têm os seus times de futebol americano, entre aspas, né? São times que já existiam e foram nomeados. Adotado. Então, Olha, sendo sincero, é só nome. Porque benefício nenhum com o nome. Corinthians Steamrollers, o Palmeiras Palmeiras Locomotives. Santos Tsunami, Lusa Lions, que agora virou Português FA. Então, tem São, alguns. na verdade, no Rio tem o Botafogo, também tem, que é o Botafogo Reptiles, tem o Flamengo Imperadores, tinha o Fluminense Imperadoras, que é o de futebol americano de beach flag, na real. Tem o Vasco da Gama também, que tem o time de futebol americano. Tem muito time de futebol que emprestou o nome para os times de futebol americano, mas assim, vantagem zero. Só o nome mesmo, sendo sincero. Só para chamar a atenção pelo nome, né? Eu achei que o material também fosse. Não, nada. É só Nada. o nome. Só literalmente o nome. O Guilherme Alves, ele tá perguntando, eu faço as perguntas mesmo não sabendo a resposta, então Pode não fazer. fiquem chateados. O Guilherme Alves está perguntando se existe college feminino. De futebol americano, não. Eu acho, acho que não. Não existe. Não existe mesmo, porque é o mesmo pressuposto do futebol americano profissional. Não tem retorno, então não faz sentido para eles. Eles têm de futebol, da bola redonda, tem de vôlei, tem de alguns outros esportes, mas o futebol americano em si não tem. É isso aí. O Wallace pediu para a gente comentar os drafts, a gente vai fazer isso. Daqui, num próximo programa. Acho que 2 programas. Porque nós temos uma pauta longínqua aí. Antes disso, Bianca, ele perguntou se existe VAR no futebol americano. E, na verdade, não só existe, como todas as jogadas são revistas pelas zebras, pelos árbitros. Aspas, todas as jogadas, né? Tem algumas jogadas que não podem ser revistas como faltas. Falta o juiz errou, acertou e ponto. E são vários juízes, né? São 6 juízes de campo. Então, é bem diferente. Isso também a gente vai abordar num próximo programa sobre composição aí de uma partida. Eu acho que nós terminamos... não, tem mais uma pergunta. Acho que não me expressei bem. Existe acesso de times diferentes? Eu acho que quer saber assim, se outras franquias podem fazer parte. Podem, desde que sejam aceitas pela NFL. Tem um valor que é pago. Então, às vezes, algumas franquias se unem com outras para poder manter esse valor. Tem franquias que acabam não conseguindo mais pagar o valor e acabam deixando, e com isso entram outras. Então, existem formas de outras equipes chegarem à NFL. Se for essa pergunta, eu acho que é isso. Se eu não me engano, agora a NFL está começando a pensar em novas franquias, porque antigamente não era tão divulgado em território nacional, eram alguns estados que tinham mais focos do que os outros. Tanto que, vamos falar de Washington. Washington tem o Redskins e tem o Seattle Seahawks, que também é DC, lá de cima. Como no Texas, que tem o Houston Texans e o Dallas Cowboys. Na Flórida tem 3 times, que tem um de Tampa, tem um de Jacksonville e um de Miami. E assim, quando você quer divulgar para todo o território nacional, você acaba abrindo vagas para outros estados criarem times. Como o Raiders fez agora, saindo de Oakland, que era muito forte, e foi para Las Vegas. E agora vai ter não só o Las Vegas Raiders, como vai ter também o Chargers por lá. Então, assim, pode ser que mais para frente a NFL abra para mais times, mas, por enquanto, o formato está sendo muito bom com 32 times. Assim, teve um bom retorno para ele. Só que, quando você tem dinheiro, né? O que é uma coisa bem legal e bem estranho também do futebol americano, que você consegue ver um time, uma franquia mudando de cidade, o que pra gente brasileiro acostumado com o futebol da bola redonda é um pouco assustador. Imagina ver, por exemplo, o Palmeiras indo para o Rio de Janeiro.
Culturalmente é muito estranho mesmo, mas É lá muito, eles muito. entendem que o futebol americano é negócios. Tem a paixão do torcedor, óbvio, tem que se levar em conta, mas no final das contas o que rege o esporte é o dinheiro, não é só o torcedor. Então, se Vegas vai ter mais retorno, que vá para as Vegas. Por que não? Certeza. E, bom, agora nós já ultrapassamos aqui bem o nosso tempo, né? 10 minutos. Então, últimos comentários aqui, ó. O Henrique Viana falou parabéns pela live, tá show de bola. A Bruna Penha falou parabéns, sucesso com o programa. O Guilherme Alves está falando que o Sainz, olha, tá falando mal do time que eu falei que eu ia ter um apego emocional. Olha, que maldade. Mas eu vou ler porque eu sou uma pessoa imparcial, tá? Ele diz que o Sainz agradece por não ter a revisão das faltas. E o futebol de terça-noite tá falando aqui, ó, se inscrevam já no nosso canal, porque a próxima live já será lá. É isso mesmo. Exatamente. Se inscrevam lá. Inclusive, qual o nome do rapaz que falou do Saints? É o Guilherme Alves. Guilherme Alves. O Guilherme, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre regras e revisões de jogadas, como o Juan já disse que tem. Eu vou entrar nessa jogada aí, porque essa jogada que eu sei que você está falando dessa jogada específica, ela fez uma liga inteira se motivar para mudar uma regra que existe há quase 50 anos. Olha, eu não vou nem comentar sobre o comentário do Guilherme, porque, olha, tô por aqui com você, viu, menino? Por aqui. Não, Guilherme, não liga para ela, não. Me manda uma pergunta. Nos próximos programas a gente vai abordar regras, vamos abordar jogadas, vamos abordar isso aí. Vamos abordar todas essas questões. Inclusive, a gente vai falar aí sobre se pode jogar com bola murcha. Ele torce para os Steelers, inclusive, tá? Só queria dizer isso. Eu não gostei dele, não precisa assistir mais a live. Pode assistir sim. O Luan Abreu também mandou um parabéns pela live, galera. E o Davi também falou parabéns pelo programa. Então, muito obrigada, pessoal. Todo mundo que acompanhou. Tem uma última pergunta. Se existem campeonatos no Brasil, por que não há divulgação? Porque ainda não é um esporte que tenha tanto acesso no Brasil, vamos dizer assim. Além de acesso, né? Porque os canais que transmitem são pagos, então é difícil as pessoas terem mais essa conexão com o esporte. Então, se lá, que já é uma liga profissional que existe há tempo, ainda não convenceu tanto aqui no Brasil, fica mais difícil dos investidores apoiarem o futebol aqui no Brasil. A partir do momento que eu acho que a NFL, de modo geral, for mais conhecida, mais acessível para o Brasil, a gente conhecer melhor o jogo, as regras, como funciona, vai ter um maior interesse também pelo que acontece aqui. O Léo, como jogou, pode até comentar melhor sobre isso. Eu acho que o grande problema do futebol americano no Brasil é o acesso a equipamentos. O equipamento ainda é importado e é muito caro. Para você começar jogando com o equipamento mais básico possível, você não gasta menos de R$1.000. Isso eu estou falando de bola, capacete, os shoulder pads, a chuteira, porque tem que ser uma chuteira específica e diferente. Então, assim, é um esporte que, como não tem retorno, para você entrar é muito caro. Então, é óbvio que não vai ter muita gente que vai querer entrar só por diversão, vai querer receber dinheiro para isso. E, assim, enquanto não tem ninguém investindo, ninguém consegue comprar equipamentos, né? Que isso aqui é muito caro. Então, assim, enquanto não tiver acesso a uma escola de futebol americano, talvez que ensine desde criança, vai ser bem difícil a gente ter uma divulgação maior do que a gente tem agora. Que é Facebook, Instagram e redes sociais, enfim. Bom, então é isso. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse primeiro programa. Terça-feira que vem a gente volta. Ainda estamos testando câmeras, posicionamentos e tivemos algumas falhas aí de movimentação, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido, quem não conhecia, entender um pouco melhor esse início, como surgiu, como que acontece, né, a NFL.
Estou muito grata pelos meus 2 companheiros dessa noite, por eles terem abraçado essa ideia junto comigo, uma ideia que surgiu na semana passada e a gente já colocou em prática nessa semana. Então, muito obrigada do fundo do coração, vocês 2. Eu espero vocês na próxima terça e espero vocês que estão assistindo também na próxima terça, viu, galera? Não deixa a gente sozinha nessa, não. A gente precisa de vocês para a gente poder fazer esse programa legal e com várias perguntas, várias informações e tirar o máximo de dúvida que a gente conseguir. E vocês também nos tirarem dúvidas, porque é uma plateia de luxo, uma plateia que entende muito bem e eu estou felizíssima com essa estreia. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Juan. Se despeçam dos nossos convidados de luxo, por favor. Léo, faça as honras. Eu queria agradecer meus amigos que abraçaram quando eu falei com eles que vai rolar uma live de futebol americano, vocês iam me assistir? Os caras vieram mesmo, agradecer eles, agradecer todo mundo que participou, que mandou pergunta, que mandem mais perguntas, porque já que esse esporte é um esporte tão complicado, por que a gente não pode descomplicar isso para vocês? Então, quanto mais gente vier, com mais dúvidas, melhor, que a gente consegue, talvez, divulgar o esporte mais do que a televisão e fazer com que um dia, quem sabe, utopicamente, lá para frente, sejamos uns profissionais também, por que não? É isso aí, agradecer também pelo convite, pela loucura, a Bianca teve essa ideia. Muito obrigado. Maravilhoso, delicinha, e apostou na gente para trazer esse conteúdo para vocês. É difícil, a gente também não sabe tudo, o Léo sabe mais que a gente. Ixi, então vocês estão ferrados. Mas a gente está aqui para tentar descomplicar um esporte que é delicioso, que é muito divertido, traz muita emoção, vez em quando traz uns probleminhas cardíacos para a gente também, porque afinal de contas, quem nunca quase teve um infarto faltando 2 minutos para o final do jogo e com a bola caindo nas mãos do quarterback assassino do outro lado. Quem nunca? Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Se inscrevam no nosso canal, que tá por aí. Bianca vai fazer a prece aí para nós. E cadê? Opa! Aqui! Opa! Tá lá, ó. Se inscrevam aí, Futebol de Terça-noite, para a gente continuar trazendo para vocês todas as informações desse esporte delicinha. E aí, na próxima terça-feira, se a nossa produtora achar que a gente sobreviveu a esse dia, a gente volta, eu volto junto com vocês, lá no canal do Futebol de Terça-noite. Isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigada. Um beijo, até a próxima terça. Fomos todos. Fomos. Valeu. Good night.